Olá pessoal, aqui é o Mário Vergara trazendo mais uma dica de inglês para vocês e hoje eu vou falar sobre 5 segredos para você se tornar um ótimo, um grande professor de inglês. E antes de eu começar esse vídeo eu só quero dizer que eu não me considero assim o melhor de todos os professores do universo de inglês, tá? Eu dou aula de inglês, trabalho na área de inglês há certo tempo, tenho bons resultados e acredito aí pelos resultados que eu já tive com os meus alunos, pelo que os meus alunos falam de mim, né? A grande maioria dos alunos, pelo menos até onde eu sei, eles gostam das minhas aulas, do meu material. Enfim, baseado nisso, eu acho que eu já possivelmente já estou numa posição para passar algumas dicas de como que você pode ser um bom professor de inglês, e essa dica vai para qualquer professor de inglês ou de qualquer outro idioma aí que esteja assistindo esse vídeo, ou até mesmo se você você está vendo esse vídeo, você não é professor de inglês, você só estuda, mas você tem pretensões de se tornar um professor de inglês. Eu acho que esse vídeo vai ajudar bastante. Então vamos lá, minhas 5 dicas, meus 5 segredos de como é que você pode se tornar, o que você precisa para ser um ótimo professor de inglês. E a primeira coisa, tá? A primeira coisa já é a mais importante de todas, é o seguinte: você tem que focar, tá? Foque no como aprender inglês e como que você vai passar isso para os alunos. O que eu quero dizer com isso? Muito professor de inglês, a maioria, tá? Dos professores de inglês cometem o erro, tá? E eu considero isso um erro, que é o seguinte: o professor de inglês, a maioria deles foca em dar boas aulas, né? Em criar bons materiais legais, aulas divertidas, o que na prática não dá muito resultado. Por quê? Porque quando você foca em dar boas aulas de inglês, você não está focando no aluno, você não está focando naquilo que o aluno quer saber, você está focando em você. Né? Você pode ir lá na aula, na internet, ou seja lá onde você dá aula, e você vai lá e faz uma aula super legal, com música super divertida, isso e aquilo, mas no final das contas, embora a aula seja muito divertida, o resultado final que o aluno está buscando, ele acaba não alcançando. É um erro muito, muito comum de professores. Então, para você se tornar um ótimo professor, para você ir para o next level, para o próximo nível em termos de professor de idiomas, o seu foco não pode estar em como dar boas aulas. Não, dar boa aula não é importante, então, não, é importante você saber dar uma boa aula, mas não é o foco. O foco é você entender exatamente como se aprende uma língua estrangeira, como que se aprende inglês, e você ensinar o seu aluno a fazer isso. O aluno ali do outro lado, que está sentado ali na sua frente, na sala de aula, ou pela internet, independente, ele quer achar uma solução para ele aprender inglês, ou uma solução para ele aprender alemão, ou uma solução para ele aprender japonês. E o seu trabalho é pesquisar, encontrar essa solução e aprender a fazer isso e ensinar ele a fazer isso da maneira mais efetiva possível. Se você conseguir transformar isso, fazer isso dando boas aulas, melhor ainda. Mas se o seu foco, e esse é o foco da maioria dos professores hoje em dia, pelo menos na área dos professores que se formam na faculdade, o foco é dar boa aula, né? O professor se preocupa em boas aulas, mas boas aulas não vai dar o resultado que o aluno quer. Então, foque em aprender, mais uma vez, né? Eu repito 1000 vezes a mesma coisa, mas foque em aprender o como se aprende inglês, os melhores métodos, as melhores técnicas, e passe isso para os alunos. As boas aulas vêm depois. Uma aula pode ser chata, repetitiva e dar resultado. E uma aula pode ser muito legal, muito divertida e não dar resultado. E pode ter certeza, no longo prazo, depois de meses de estudo, o aluno vai preferir a aula chata, repetitiva, que vai dar resultado para ele, do que as aulas legais, né, que no início até pode ser legal, mas depois de um tempo ele vai simplesmente sair, ir embora do curso, porque não está tendo o resultado que ele quer. Tá? Essa é a primeira dica. Segunda dica para você ser um ótimo professor de inglês: invista, trabalhe as suas habilidades de apresentação, as suas habilidades de falar em público, as suas habilidades de falar na frente de uma câmera, sua capacidade de chegar numa aula, numa sala de aula e falar com desenvoltura e não seja aquele professor parado, estático, que tem aquela aula. Aí sim entra um pouquinho de dar boas aulas, tá? E assim, esse trabalho na sua habilidade de apresentação, de falar em público, não quer dizer que você tem que falar tudo certinho, que você tem que ser o mestre da oratória, que você... Por exemplo, eu tenho vários vícios de linguagem, eu não sou um ótimo orador, mas eu tenho desenvoltura. Eu consigo chegar aqui, falar na frente de uma câmera sem ficar duro, sem ficar reto, né? Eu falo, olha, é bem tranquilo. Tá? E você tem que ter essa habilidade dentro de uma sala de aula. Se eu vou para uma sala de aula, eu tenho desenvoltura na sala de aula, eu ando pela sala de aula, eu falo, eu converso com os alunos, eu chamo conversa. Isso, e assim, no meu caso, eu peguei isso de assistir muita palestra. E eu acredito que se você assistir
assista aulas de bons professores, assista palestras, assista apresentações, grandes apresentações. Se você assistir bastante comigo, funcionou, você vai pegando meio que o jeito de falar. Acho que os palestrantes têm um bom jeito de falar. Então, enfim, essa é uma maneira que funcionou para mim. Pode funcionar para você, pode ter outras maneiras, mas invista nisso, tá? É essencial que você saiba, tem essa desenvoltura. Você tem que ser você. Né? Você pode ter os seus vícios de linguagem, o seu jeito de falar, o seu sotaque, mas aos poucos vá trabalhando nisso que dá muita diferença, né? Se você juntar a dica 1, que é você saber aprender idioma e saber como passar isso para o aluno com uma boa habilidade ali de sala de aula, de falar na frente de um vídeo, se você dá aula online, e essas duas coisas por si só já dão uma diferença muito, muito grande, tá? Terceira dica para você ser um ótimo professor de inglês é o seguinte: esteja sempre afiando o seu machado. O que é estar sempre afiando o seu machado? Sempre esteja estudando, né? Então, no meu caso, eu sou professor de inglês, né? Eu tenho que garantir que eu estou sempre estudando inglês, sempre em contato com o inglês, sempre pesquisando novos métodos. Isso que eu estou falando tem um pouco a ver com a dica 1, né? De você conhecer métodos e tentar passar os métodos, né? Saber como se aprende inglês e passar isso para os seus alunos. Então, você tem que estar sempre se aprimorando, sempre estudando, sempre... Você tem que... Resumindo, você tem que saber muito bem do que você está falando. Quando você sabe muito bem do que você está falando, e não só estudando, mas colocando em prática, tá? É uma coisa que eu acho que todo professor de línguas deveria fazer. Todo professor de línguas, professor de inglês, de alemão, de japonês, de qualquer língua, você tem que ser capaz como professor de aprender qualquer língua muito rápido, né? Eu aprendi japonês no passado, hoje eu trabalho com inglês. O japonês eu acabei meio que esquecendo, porque faz muitos anos que eu não uso. Já estudei um pouquinho de espanhol, já estudei um pouquinho de francês, mas não dei continuidade. Mas eu sou capaz de aprender qualquer língua. Se você falar assim, Mairo, se daqui a um ano você não aprender alemão, sei lá, alguém da sua família vai morrer, né? Vou dar um exemplo meio besta assim, mas vamos supor que é isso, né? Eu sou obrigado a aprender alemão em um ano por um motivo muito sério. Eu vou aprender alemão em um ano e vou me tornar fluente. Eu sou capaz de fazer isso. E você, como professor de idiomas, de inglês ou de qualquer outro idioma, tem que ser capaz de fazer isso. Só que para ser capaz de fazer isso, você tem que estar sempre estudando, sempre pesquisando, sempre afiando o seu machado. Caso você precise cortar uma árvore aí muito grande, seu machado está sempre afiado. Então, isso aí, essas dicas são cumulativas. Você juntar a primeira lá, né, que é você pesquisar os métodos, saber o como e saber passar para o aluno com boas habilidades de apresentação, com estar sempre afiando o seu machado, você vai ser um professor de inglês fantástico. Mas aí, para deixar você ainda mais fantástico ainda, tem mais duas dicas essenciais. A quarta dica, que é care, ou seja, care em inglês significa se importar, né? Se importe com seus alunos. É essencial que você realmente se importe. E não é só com os alunos, tá? É com os alunos e com os não alunos. Sempre que você vê uma pessoa que precisa aprender inglês, você tem que genuinamente se importar com aquela pessoa, se importar com o fato dela aprender ou não aprender inglês, querer ajudar ela, tá? Você tem que se importar com os alunos e com os não alunos, tá? E eu vou dar um exemplo bem claro, assim, bem fácil de vocês entenderem o que é se importar. Muitas vezes, isso aconteceu na realidade, eu acho que essa semana passada, muitas vezes eu converso com pessoas que já estudam inglês há algum tempo, elas vêm falar comigo, elas vêm pedir dicas, né, de como estudar, de como aprender, e elas perguntam, mas e o seu curso? Eu quero fazer seu curso. E aí, conversando com a pessoa, eu sinto se ela precisa ou não fazer meu curso. E quando ela não precisa fazer meu curso, eu vejo que aquela pessoa já está num nível que o meu curso não é o ideal para ela, eu simplesmente falo, tu não precisa fazer meu curso, né? Faz isso, porque fazer o meu curso, no teu caso, não vai compensar, né? E quando eu falo isso, o que eu quero dizer com isso? Eu estou me importando com a pessoa, eu estou me importando com o aprendizado daquela pessoa. Se eu só quisesse dinheiro, se eu só quisesse vender o meu curso, eu não tivesse nem aí se as pessoas aprendem ou não inglês, tá aqui meu curso, compra aí, compra o meu curso. Eu ia vender meu curso para a pessoa, mas eu não vendo o meu curso, né? Embora eu venda o meu curso, embora eu tenha um curso de inglês, eu faça matrículas, o meu objetivo não é, o meu objetivo maior, o meu objetivo final não é vender curso de inglês, é ensinar inglês para as pessoas. Por quê? Porque eu me importo, né, com as pessoas, eu me importo nessa área de ensino, eu me importo que as pessoas aprendam ou não. Quando eu vejo alguém que está ali camelando, não aprendendo inglês, eu fico preocupado, eu não gosto, eu quero ajudar aquela pessoa. Então, isso aí, pegando as 3 primeiras dicas que são mais técnicas, se você juntar as 3 primeiras com o se importar, meu Deus do céu, você vai ser o professor mais fantástico do mundo. E aí, eu já falei 2 vezes, né, que ser fantástico. E para finalizar, a 5ª dica, para te transformar assim, em um professor top de linha, é o seguinte: além de se importar, tem outra coisa que é muito, muito essencial, que é acreditar mais, 5ª dica, acreditar mais no aluno
do que o próprio aluno acredita. Então você tem que acreditar mais no seu aluno do que ele mesmo acredita nele. Então o aluno, ele vai ter dúvidas, ele vai achar que ele não é capaz de aprender inglês, ele vai achar que ele é muito velho, ele vai achar que ele não tem um jeito, ele vai achar que ele é burro, ele vai achar que ele não é inteligente, ele vai ter 1000 achismos para não aprender inglês. E é essencial que você, o professor, você acredite muito mais nele do que ele acredita nele mesmo. Você tem que acreditar que ele é capaz, você tem que acreditar que ele vai, não importa as dificuldades, não importa a idade dele, não importa nada, ele vai conseguir. Você se importa e acredita nele, porque quando você tem alguém que acredita em você mais do que você mesmo, a diferença que isso faz é fantástica. Essa pessoa, ela te puxa para cima, ela te motiva, ela te empurra, essa pessoa se torna mais que um líder, se torna um mentor, né? Você tem que ser um mentor, um líder, um coach, uma pessoa que realmente vai fazer a diferença na vida dos seus alunos. E é isso, é se importando com eles, é acreditando neles mais do que eles acreditam neles mesmos. Enfim, junte essas 5 dicas, o vídeo já está ficando um pouco longo, mas é que eu acabei me empolgando bastante, porque realmente é uma coisa que eu gosto muito, né, de fazer isso que eu faço, de ensinar inglês, e eu acho que eu quero ver outros professores assim de inglês. Quando eu vejo um professor de inglês que realmente se importa com os alunos, eu fico muito feliz, e eu quero que tenha muitos outros professores assim que realmente se importam, que realmente aplicam tudo isso que eu estou falando e até outras coisas, porque eu sei que aos poucos as pessoas vão aprendendo mais inglês com isso, e aos poucos a gente vai mudando um pouco aí o cenário da educação, do ensino do inglês no Brasil, que infelizmente ainda não está onde poderia estar, mas dá para chegar lá, né? É só a gente ter mais professores assim com essas qualidades e muitas outras qualidades. Enfim, o vídeo ficou um pouco longo, mas não tem problema, ficou bom, acho que ficou legal. Se você gostou desse vídeo, tá, quer receber mais vídeos como esse, mais dicas de como aprender inglês, o que você pode fazer? Você está vendo esse vídeo no YouTube? Aqui em algum lugar desse vídeo tem um botão para você assinar o meu canal, vai lá, assina o canal. Tá, se você está vendo o vídeo no Facebook, aqui em cima tem a descrição do vídeo, tem a minha fanpage ali do Facebook, você pode ir lá visitar a fanpage, dar um curtir, um seguir na fanpage, tem outros vídeos lá, outros conteúdos, vai lá, visita se você não conhece. Tá? E tem uma última opção que você pode receber esses vídeos via e-mail, tá? Então a gente oferece YouTube, a gente oferece Facebook, e se você quiser receber por e-mail, em algum lugar, ou aqui na descrição no Facebook, no YouTube a descrição fica aqui embaixo, ou às vezes aqui até no próprio vídeo tem um link para você se cadastrar no que a gente chama de lista VIP. E a lista VIP é uma galera, uma turma que recebe os meus vídeos, os meus conteúdos e outras coisas às vezes que eu faço por e-mail. Enfim, é só você vai ali, clica no link, se cadastra, coloca o seu e-mail de graça, não precisa pagar nada. Enfim, isso é só uma maneira da gente flexibilizar. Você pode seguir, como eu falei, seguir no YouTube, seguir no Facebook, seguir pelo e-mail, o que for melhor para você. Então é isso aí, para finalizar, dá o seu gostei, o seu curtir ou o seu não gostei, não curtir, os dois funcionam. Também você pode deixar um comentário aqui embaixo do vídeo, falando o que achou do vídeo, dando uma sugestão, fazendo uma pergunta. Eu sempre leio os comentários, muitos dos vídeos, essa ideia mesmo eu tirei de um dos comentários. Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais!